Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai ver as resoluções, tá, das questões propostas na atividade referente ao conteúdo de transformação isotérmica, tá? Ou seja, essa atividade ela foi postada nos comentários da videoaula referente a esse conteúdo. E agora a gente vai resolver essas questões, tá? Pessoal, então essa questão diz o seguinte, ó, quais são as grandezas que determinam o estado de um gás, tá? Então a gente viu que essas grandezas são a massa do gás, o volume no qual o gás está encerrado, tá? A pressão exercida sobre o gás e a temperatura que ele se encontra. Então essas grandezas aí determinam o estado de um gás. Tá? Letra B. O que significa dizer que um gás sofreu uma transformação? O gás sofreu transformação quando variam pelo menos duas dessas grandezas de estado. Né? Varia, ele já não se encontra mais naquele estado, então o novo estado agora, caracterizado pela variação dessas novas grandezas, determinam que ele sofreu uma transformação para um novo estado. Tá? Questão 12. O que são gases reais? Bem, gases reais são os gases existentes na natureza, tá? Exemplo, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, dióxido de carbono, etc. Então, todos os gases existentes na natureza são os gases reais. Letra B. O que se entende por um gás ideal? Então, o gás ideal é aquele que obedece às leis que descrevem as transformações isotérmica, isobárica, isovolumétrica, entre outros, tá? Então, ou seja, os gases reais, eles não obedecem diretamente a essas leis, né? Apenas com certa aproximação. Então, para obedecer a essas leis aí, tal qual elas foram descritas, o gás, para obedecer isso, ele não existe. Por isso chama de gás ideal. Não é um gás real, é um gás idealizado. É um gás hipotético. Tranquilo? Letra C. Em que condições os gases reais se comportam como um gás ideal? Quando eles são submetidos a baixas pressões e altas temperaturas, tá vendo? Então, ou seja, para um gás real ficar nas condições, né, em que ele se comporta como um gás ideal, ele precisa estar nessas condições aqui, ó, tá? Precisa ser modificado, ou seja, ele tem que estar submetido a uma baixa pressão e tem que estar sobre alta temperatura. Então, nessas condições aqui, um gás real se comporta aproximadamente como um gás ideal. Tranquilo? Então, essa questão diz o seguinte, olha. Considere a transformação isotérmica mostrada na figura 11.2, que é essa figura aqui, tá? Das grandezas PV e MT, quais delas permanecem constantes? Bem, enfim, a gente pode ver que a temperatura permanece constante, tá? Porque não tem nada aqui alterando a temperatura, tranquilo? E a massa também permanece constante. A massa de ar que está aqui, ó, tá? Não entra mais nada para acrescentar, tá certo? E também nada aqui escapa. Então a massa daqui permanece constante, tá certo? E a temperatura também não está sendo modificada. Você não está vendo nada aqui que acrescente a temperatura, tá? E a letra B quase estão variando, tá? Então na letra B você tem aqui, ó, uma coluna aqui que representa a pressão e essa coluna está aumentando, tá? Então essa coluna está variando, tá? Isso é uma colunazinha de mercúrio. Tá certo? E aqui você tem a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é constante, mas a coluna de mercúrio está sendo acrescentada, está sendo modificada a cada estado. Certo? E com isso, como essa pressão está aumentando, esse volume aqui onde o gás está, ele está diminuindo. Tranquilo? Então as grandezas que permanecem constantes é a massa e a temperatura, e as grandezas que estão variando é pressão e volume. Tranquilo? Pessoal, então essa quarta questão diz o seguinte: ó, uma certa massa de gás ideal sofre uma transformação isotérmica. Lembrando-se da lei de Boyle, copie a tabela desse exercício e complete, tá? Então aqui nessa tabela você tem aqui quatro estados, você tem aqui os valores de pressão e de volume, tá? De pressão você tem referente aos quatro estados, de volume só o primeiro estado. Você precisa descobrir esses outros aqui. Então você tem duas formas de fazer isso. Tá? Uma delas é lembrando da lei de Boyle, como ele fala, né? O que é que a lei de Boyle fala? Vamos tentar lembrar. Então ela diz o seguinte, ó, se a temperatura T de uma dada massa gasosa for mantida constante,
o volume desse gás será inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Ou seja, PV é constante. Tranquilo? Se a temperatura for constante. Então, se a gente pegar aqui, ó, tá, os dados do primeiro estado, ó, a pressão 0,5. Tá, o volume 12 litros, multiplicar um pelo outro, a gente tem essa constante aqui, que pode ser qualquer número. Ela só serve só de parâmetro, tá? Não quer dizer nada, não está representando nenhuma grandeza, não. É só um parâmetro. Então, beleza. Então, a constante aqui é 6. Veja bem, que número aqui no segundo estado, ó, de volume, eu multiplicaria aqui por 1 para dar 6. E no estado 3, e no estado 4. Né? Quais seriam esses números aqui? Esses números representariam os volumes, tá? É bom lembrar só o seguinte, ó. À medida que essa pressão aumenta, tá? O volume diminui na mesma proporção. Tranquilo? Então, o que foi que aconteceu com a pressão aqui, ó, do estado 1 para o estado 2? Ó? A pressão foi multiplicada por 2, ela foi dobrada. Então, o volume precisa ser dividido por 2. Então, obviamente, o número daqui, tá, é um 6, né? 1 vezes 6 dá 6, tranquilo? Beleza, então, o que aconteceu aqui, ó, com a pressão do estado 1 para o estado 3? Ó, a gente vê que ela foi triplicada, multiplicada por 3. Então, o volume precisa ser dividido por 3, tá? Então, 12 dividido por 3, 4. 1,5 vezes 4 vai dar 6, tá? No estado 4, do estado 1 para o estado 4, a gente está vendo que o valor da pressão foi quadruplicado, multiplicado por 4. Então, o valor do volume precisa ser dividido por 4, tá? Então, 12 dividido por 4 é 3. 2 vezes 3, 6, tá? Então, ou seja, o produto PV ele precisa se manter constante em todos os estados, tá? Porque a gente está falando de uma transformação isotérmica, tá? E uma outra forma de você também descobrir, né, o valor de cada volume aqui seria utilizando essa expressão aqui, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. No caso, a gente teria que calcular aqui inicialmente o V2. Para isso, a gente isola o V2, passaria o P2 que está multiplicando, ó, passaria para o outro lado dividindo, e a gente vai ter essa expressão aqui, tá? V2, ó, P1 vezes V1, veja que não aconteceu nada com eles, tá? Só o P2 que estava multiplicando, ó, passa dividindo, tá certo? Aplicando os valores, então a gente tem aí o P1 0,5, V1 é 12 e P2 vale 1. 0,5 vezes 12 vai dar 6, dividido por 1. 6 litros, e a gente descobriu o volume do segundo estado. Aí para os demais estados é só colocar aqui os pares referentes a cada estado, tá? Os pares do segundo estado e do terceiro, depois do terceiro e do quarto, e aí você vai descobrindo os valores de volume para cada estado. Beleza? Tranquilo? Então tem duas formas aí. As duas são bem simples. Então essa questão diz o seguinte, ó. Suponha que o gás do exercício 4, no estado 1, tenha uma densidade de 2 gramas por litro. Calcule os valores de sua densidade nos estados 2, 3 e 4. Beleza? Então, ou seja, aqui você tem a densidade do estado 1, que vale 2 gramas por litro. Tá certo? Beleza, então como é que a gente faz isso? A gente precisa lembrar que nesse tipo de transformação, na isotérmica, a densidade é diretamente proporcional à pressão, tá? Então essa letrinha aqui, ó, que parece um P minúsculo, na realidade é uma letra grega chamada ρ, tá? E ela representa a densidade. Então a densidade é diretamente proporcional à pressão, tá? Esse símbolozinho aqui significa diretamente proporcional. E aqui a pressão, que é a grandeza. Então a densidade é diretamente proporcional à pressão. Significa que o que ocorrer com a pressão ocorre com a densidade. Beleza? Então vamos ver o seguinte, ó, o que está acontecendo, né, com a pressão aqui, ó, do estado 1 para o 2. Tá? A gente está vendo ó, que a pressão está sendo multiplicada por 2. Tá? Daqui para cá está sendo multiplicada por 2. Então a densidade também precisa ser multiplicada por 2 aqui. Ó. Então, obviamente, a densidade no estado 2 vale 4 gramas por litro. Tranquilo? Beleza, o que é que está acontecendo lá com a pressão no estado 3? No estado 3, do 1 para o 3. Ó. A gente está vendo que ela foi multiplicada por 3, foi triplicada, tá? Então a mesma coisa precisa acontecer com a densidade. Ó. O valor do estado 1 multiplicado por 3. Então a densidade aí vale 6 gramas por litro. Tá? No estado 4, ó, do 1 para o 4, o que aconteceu com a pressão? Ela foi quadruplicada, né? Multiplicada por 4.
Então, o mesmo procedimento acontece com a densidade, também multiplicado por 4. Vai valer 8 gramas por litro. Tranquilo? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Valeu, beleza? Espero que vocês tenham compreendido direitinho, tá? Espero ter ajudado. Valeu mesmo. Até mais. Até a próxima videoaula.